Prezados acadêmicos, bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Organizamos esse DVD de tal maneira que o conteúdo aqui abordado possa auxiliá-lo na ampliação de seus conhecimentos referentes à didática e à avaliação, voltados à alfabetização e ao letramento. Além disso, esperamos contribuir com a sua prática profissional. A alfabetização e o letramento são, em sua indissociabilidade, fundamentais para a inserção social dos indivíduos. Alfabetizar com perspectivas de letrar faz parte do início da escolaridade e se estende à vida extraescolar. Isso demonstra que se trata de algo que ultrapassa os anos frequentados em instituições destinadas ao ensino e à aprendizagem. Por exemplo, quantas vezes temos dúvidas sobre maneiras de escrever e precisamos consultar alguma fonte que esclareça a nossa dúvida? Quando estamos diante da escrita de um artigo científico, qual é a organização que esse texto deve seguir para configurar como tal? Além disso, será que quando submetemos os nossos escritos à leitura de alguém, os objetivos são alcançados? Estes são apenas alguns exemplos que apresentam a amplitude do nosso tema. A fim de pontuar alguns encaminhamentos, destacamos os seguintes assuntos para a nossa videoaula. A didática se volta ao estudo dos problemas de ensino, bem como a maneiras de sistematizá-lo. Construiremos uma linha do tempo que situa as discussões a respeito do tema, além de apresentar materiais utilizados ao longo da história para sistematizar o ensino, neste caso, o ensino da leitura e da escrita. O que é pertinente ao letramento? Ampliaremos as nossas discussões sobre este assunto, articulando alfabetização e letramento, compreensões pela apresentação de modelos de trabalho com gêneros textuais. Como avaliar o letramento? Isso é possível? Avaliação, uma possibilidade de diagnosticar e monitorar o ensino e a aprendizagem. Inicialmente, queremos recordar um dos conceitos atribuídos à didática. Acompanhe-nos. A didática é a ciência do conhecimento e está diretamente relacionada à forma como o professor planeja as atividades de ensino e avalia o que os alunos aprenderam. Podemos ainda acrescentar que é uma sub-área do campo pedagógico voltada para questões e problemas referentes ao ensino e ao trabalho do professor. De acordo com os estudos do nosso caderno, podemos observar que, historicamente, vários nomes compuseram o que podemos chamar de trajetória histórica da didática. A fim de relembrá-los, acompanhe conosco a linha do tempo. Na Grécia Antiga, o ensino acontecia de maneira intuitiva. No século XVII, na Europa Central, Ratico e Comênio são os nomes de destaque. Comênio publica a Didática Magna, cujo objetivo se volta a ensinar tudo a todos. Na Europa Ocidental, Montaigne e Ramos desenvolveram estudos quanto à sistematização dos processos educacionais em contestação ao medievalismo. Século XVIII. Rousseau dá um novo conceito à infância, considerando a natureza da criança, sem pressa, por um método natural. É seguido por Pestalozzi. Já no século XIX, Herbart se destaca com a criação do método Passos Formais. Schiller e Rhine deram sequência ao desenvolvimento das ideias de Herbart na Europa. Já nos Estados Unidos, Thorndike. Final do século XIX. Surge um movimento denominado Escola Nova, cuja bandeira, em suma, era a crítica ao tradicional, ênfase na disciplina, esforço e intelecto, privilegiando a espontaneidade, o interesse e os sentimentos da criança. A partir destes teóricos e de seus estudos, a didática, da maneira como se apresenta ainda nos dias de hoje, 2011, configura-se por duas vertentes, uma com ênfase no método e a outra no sujeito. Ao longo do tempo, com o objetivo de sistematizar o ensino referente à alfabetização, um dos temas-chave do nosso caderno de estudos, foram elaboradas as cartilhas. No quadro que desenvolvemos no capítulo 1 do seu caderno, apresentamos alguns métodos de alfabetização cujo desenvolvimento se dava pelo uso de cartilhas específicas. A seguir, você conhecerá alguns desses materiais, dos quais talvez você já tenha feito uso ao longo da sua trajetória escolar. As cartilhas apresentadas tinham como ênfase os métodos sintéticos, ou seja, aqueles que partem da letra, do som ou da sílaba para a construção de um todo.
Vale salientar que quando trabalhamos com alfabetização, é importante lembrarmos que nenhum método funciona sempre e o tempo todo. Isso já foi comprovado historicamente. Um dos pontos que se questionou com o uso das cartilhas é o direcionamento da aprendizagem do código escrito sem levar em conta a contextualização. Ou seja, partes isoladas ensinadas sistematicamente até se chegar a um todo. Esse também muitas vezes sem sentido, seguindo a construção de textos sobre os quais a escola impôs um formato. Quando, na verdade, as crianças vêm com uma bagagem de conhecimento sobre diversas espécies de texto que circulam em seus contextos de vida. Mesmo assim, a partir dos conteúdos abordados nas cartilhas, pode-se elaborar atividades de apoio, de motivação para a escrita, de desafios, entre outros. Com isso, evitamos o descarte de materiais que já tiveram sua importância e que, com criatividade, ainda podem ser úteis nos dias atuais. O limite para trabalharmos com a linguagem encontra-se na nossa criatividade, aliada à riqueza dos contextos que se fazem presentes em nossas turmas de alunos. Estudamos que a alfabetização e o letramento são indissociáveis. Poderíamos dizer que a alfabetização faz parte do letramento, principalmente se considerarmos a inserção social dos indivíduos por meio da leitura e da escrita. Sabemos que o nosso código de escrita é o alfabeto. Trata-se de um sistema cujas regras precisam ser ensinadas e aprendidas. Isso demanda a sistematização deste ensino, bem como a sua avaliação. Estas tarefas cabem à escola. Surge uma pergunta pontual. O que professores alfabetizadores precisam saber sobre o letramento para organizarem suas aulas? Para sanar algumas dúvidas pertinentes ao assunto, convidamos você para assistir a uma entrevista cedida pela professora Otília. A minha formação, ela já inicia no curso de letras, né? Quando eu tenho contato com as questões de texto, eu gostava muito de escrever, né? Posteriormente, em 1985, eu fui fazer uma especialização em língua portuguesa com a equipe da Magda Soares, e aí conheci o professor João Vanderlei Geraldi, a professora Raquel Fiade, e com todos eles eu fui adentrando nas questões da linguagem como forma de interação. As questões propriamente do letramento, eu fui estudar no doutorado com a professora Nilceia Pelandré, né? E aí nós lemos os textos seminais, né? O texto da Tifune, que é o texto citado, né? E outros textos da área. E atualmente nós desenvolvemos trabalho nessa perspectiva. Eu e a professora Maristela Fritzen oferecemos inclusive uma disciplina sobre estudos do letramento. Atualmente eu tenho me dedicado a estudar os letramentos dos iniciantes, das crianças que estão nos primeiros anos e dos alunos que estão no ensino superior. Estudo também os engenheiros e o seu mundo do trabalho, porque a gente tem que pensar o letramento como uma prática para todas as áreas, né? O letramento é alguma coisa que faz parte da minha vida na minha casa e faz parte do meu trabalho. Muito recentemente eu publiquei um artigo sobre a gestão, né, na nossa região do Vale do Itajaí, na inserção do ensino de 9 anos, né, e como que as prefeituras tinham pensado nisso, juntamente com outros pesquisadores do mundo, e esse texto está disponível na revista Perspectiva da Universidade Federal de Santa Catarina. O que é imprescindível quando nós pensamos em práticas de leitura e escrita e comunidade escolar? É a cultura local. Então, cada professor vai para uma comunidade diferente. Primeira coisa que ele tem que saber é o que tem nessa comunidade de leitura, escrita e oralidade. Então, conhecer a comunidade, visitar as famílias, né? Saber o que tem ali. Né? Em visitas domiciliares, né, que nós fizemos alguns anos atrás, pesquisando essas famílias e o que elas têm, o que a gente percebe? Que comunidades muito pobres moram em casas muito pequenas e essas casas não comportam materiais escritos quase.
Então, a Bíblia faz parte do cotidiano dessas pessoas, algumas revistas. Né? Então, a primeira coisa que um professor tem que pensar é o que o meu aluno já conhece, em que cultura escrita ele está inserido. Alguém conta a história para ele? Né? Quebrando algumas perspectivas, muito recentemente nós descobrimos numa comunidade de Blumenau que as histórias antes de dormir são contadas pelos pais e não pelas mães. Então, o próprio modelo de família está mudando. E como é que essa leitura e essa escrita estão ali? E o professor, ao ser sensível, né, ter essa prática, olhando para os seus alunos, ele vai conseguir trazer para a sala de aula coisas que tenham familiaridade para o aluno. E da familiaridade, então, ele vai partir para as coisas que são da escola, né, um novo universo. Pensar prática é pensar teoria. Então, um professor, né, que hoje está atuando na escola, ele precisa não só se atualizar, né? A atualidade é alguma coisa do que está acontecendo no momento. Para uma prática efetiva, o professor precisa estudar. Ele precisa começar com leituras mais simples, né? Por que não a revista Nova Escola? Por que não os vídeos que estão disponíveis? Mas ele também precisa ler documentos oficiais, ele precisa ler orientações. O MEC tem uma série de orientações para a implantação do ensino fundamental de 9 anos que discute a perspectiva hoje do alfabetizar letrando. Então, muitas pessoas não entendem o que são esses dois conceitos e confundem. Né? O que a gente tem visto na sala de aula é uma prática do alfabetizar, esquecendo do letrando. Então, o que o professor precisa? Ele precisa ter muito claro os conceitos, ter muito claro o que são práticas de letramento, o que são eventos de letramento e o que é específico do eixo da aquisição do sistema alfabético. Porque se o professor também não conhecer, tá, as necessidades de alfabetização, a sua prática como alfabetizador vai ser um pouco truncada. Então, a gente tem encontrado muitas crianças que têm chegado ao 3º ano sem se alfabetizar e sem se inserir na cultura letrada. Então, o professor precisa estudar, precisa selecionar materiais, olhar o que está circulando, com toda a internet à sua disposição, né? Com todas as bibliotecas que estão aí, com tanta gratuidade de material. O que não pode é um professor pensar que a sua prática de 20 anos ou de quando ele foi aluno ainda vale. Pensar gêneros textuais, discursivos, é primeiro pensar os domínios discursivos. O que é um domínio discursivo? É o espaço no qual o gênero circula. Vamos imaginar o domínio discursivo do cotidiano. O que circula na casa da criança no seu cotidiano? Um calendário, uma lista de compras, uma receita, uma nota fiscal, um manual. Isso circula na casa dela. E o que é específico da escola? Por exemplo, o caderno, a agenda. Então, o professor tem que pensar por domínio discursivo, então, ou seja, o cotidiano, a escola, na literatura. Que literatura apresentar para o aluno? Fábula, que tipos de conto, que tipos de poema, né? Da esfera jornalística. Vamos trabalhar com nota, notícia, classificado, obituário, né? Horóscopo. E pensar um pouco na publicidade. Todo mundo recebe em casa um panfletinho, né? Então, panfletos, né? A propaganda que está na revista, que está lá no nosso carro quando a gente chega, está lá para a gente retirar do para-brisa. Então, essas coisas circulam. Então, o professor precisa organizar para ele não ficar só no eixo da literatura, pegar um pouquinho de cada, então, por domínio discursivo, organizar os gêneros, e, além disso, ver gêneros que são propícios para o trabalho oral, para que esse trabalho oral não fique de lado, gêneros propícios para a leitura no início, onde eles ainda não estão escrevendo muito, e gêneros que eles também vão produzir. Isso não tem nada a ver com a extensão do texto, tem a ver com a função social que o texto tem para com a criança. Então, quando se trata de cotidiano, eu tenho que relacionar com as famílias que estão ali.
e também o contato escolar das crianças. E depois ver o que eu tenho na minha biblioteca. Muita gente tem uma biblioteca maravilhosa na sua escola e não sabe o que tem. Então, a primeira coisa que o professor tem que fazer é listar o que tem na sua biblioteca. Quando eu era criança, eu sempre sonhei em ser professora. E no magistério há mais de 30 anos, eu ainda quero e continuo desejando muito ser professor. E ser professor, na verdade, é se preocupar com quem está do nosso lado. E quando a gente está falando de letramento, significa ser sensível aos que estão pertinho de nós naquele momento de aprendizagem. Pensar o que essa criança já sabe sobre leitura, escrita e oralidade e o que ela precisa aprender. E o mais importante, nós temos um grupo de alunos, um diferente do outro. No cotidiano, o professor vai percebendo que um já sabe escrever alfabeticamente, o outro está tendo noção de sílaba. Então, nós não podemos ter na sala de aula um trabalho homogêneo, onde todos façam o mesmo texto, leiam o mesmo texto. Nós precisamos procurar formas alternativas de trabalho em sala de aula e de avaliação, para que o aluno se sinta feliz na escola. A escola tem que ser um lugar bacana, né, para o qual ele sempre queira voltar e que a leitura e a escrita sejam as coisas mais importantes, que vão ajudar ele depois a aprender história, geografia, matemática e tudo mais. Então, ser professor é ser culturalmente sensível e é ser responsável por aqueles que estão com ele. A entrevista que você assistiu trata de assuntos bem práticos referentes ao letramento. Você deve ter percebido que ao longo da entrevista, um tema apareceu com recorrência, qual seja os gêneros textuais. Este é o assunto da nossa próxima conversa. Acompanhe-nos. No ponto anterior, comentamos sobre a indissociabilidade entre alfabetização e letramento. O que pretendemos agora é tecer comentários sobre os gêneros textuais, ou seja, nas palavras de Bakhtin, tipos relativamente estáveis de enunciados. Diariamente, em nossos contextos de vida, deparamos com uma grande variedade de materiais escritos. São bilhetes, anúncios, contas a pagar, receitas culinárias, receitas médicas, artigos jornalísticos, conteúdo de listas telefônicas, bulas de remédio, convites, entre outros. Estes são apenas alguns poucos exemplos. Da mesma forma, com maior ou menor intensidade, as crianças que frequentam as séries iniciais do ensino fundamental também deparam com materiais escritos em seus contextos de vida e já trazem para a escola conhecimentos a respeito. A partir disso, podemos inferir que a escrita circula pela nossa sociedade de maneira quase geral. Quando estudamos sobre letramento, um dos aspectos que deve ser levado em consideração é o desenvolvimento de atividades escolares que tenham como enfoque a escrita com sentido. É este o elo que queremos fazer com os gêneros textuais. Como se trata de textos que fazem parte do nosso dia a dia, são textos que fazem sentido. Então, que textos fazem sentido para a nossa comunidade escolar, para as nossas classes de alfabetização? Que tal fazer um levantamento, uma pesquisa em sua área de atuação? A partir deste resultado, você pode se perguntar: o que fazer com esses textos? Como torná-los em material de aprendizagem e reflexão sobre a escrita na sala de aula? Uma das ideias, desenvolvida por dois pesquisadores suíços, Schneuli e Dols, é o trabalho com sequências didáticas. Inicialmente, escolhe-se um gênero textual e, a partir desta escolha, segue-se, como o próprio nome diz, uma sequência de atividades, quais sejam. Primeira etapa: a apresentação da situação. São dadas as informações necessárias para que os alunos conheçam o projeto de comunicação que será realizado na produção final e a aprendizagem da linguagem a que se relaciona. Segunda etapa: primeira produção. Os alunos tentam elaborar um primeiro texto do gênero escolhido de forma a revelar o que eles conhecem sobre ele. Para os alunos, mostrará o que eles já conhecem sobre o gênero e, para o professor, indicará o que ele deverá abordar nos diversos módulos ou oficinas para auxiliar o aluno a construir aqueles conhecimentos que ele ainda não tem sobre este gênero. Terceira etapa: módulos ou oficinas. As características do gênero são trabalhadas durante algumas aulas. E a quarta etapa, a produção final.
O aluno pode pôr em prática o que construiu nos módulos, vai produzir o seu texto final e em seguida compará-lo ao texto inicial, percebendo progressos que teve durante o trabalho. Os exemplos a seguir foram construídos por um grupo de professores em um momento de estudo sobre o tema. Acompanhe. Lembre-se, tratam-se de exemplos. Talvez a partir deles você amplie as suas ideias sobre maneiras diferenciadas de trabalhar com a escrita, por meio dos gêneros textuais. Gênero escolhido pelo grupo. Classificados. Desenvolvimento dos passos da sequência didática. Primeiro, levar para a sala de aula encartes de jornal, classificados. Explorar, manusear, recortar, ler, discutir. Segundo, elaborar um anúncio, inventar como primeira produção. Ler, apresentar para a turma. O aluno repassa o objetivo do anúncio criado. Terceiro, o professor compara os classificados dos alunos com os do jornal, trabalho em grupo com a participação dos alunos. Explica o que deve constar em um anúncio, os tipos, entre outros. O que está faltando nos anúncios produzidos? Quarto, construir uma mini-cidade direcionando os anúncios para diversos fins. Vender, trocar, alugar, comprar, oferta de produtos, entre outros. A equipe, no caso, sugeriu trabalhar com o sistema monetário, produzindo dinheiro de brincadeirinha. Outro exemplo. Gênero escolhido pelo grupo. Receita. Primeiro, festa junina na escola. Histórico sobre a festa, debate, questionamentos, apresentação de um produto típico da festa junina, por exemplo, pé de moleque. Segundo, como será que este produto é preparado? Anotar as hipóteses, pesquisar e trazer para a sala outras receitas de festa junina. Terceiro, questionar os ingredientes, apresentar os passos da receita, ingredientes, preparo, rendimento. Quarto, escolher e preparar uma das receitas trazidas seguindo todos os passos, elaborar um caderno de receitas. Observações adicionais. A partir da receita pode-se inventar uma que não existe, tentar fazer e ver no que vai dar. Existem receitas só de alimentos? Não. Pode-se fazer uma receita de massinha de modelar, entre outras. Convidar outras turmas para saborear os pratos. Um lembrete importante. Não existe um tempo determinado para esse tipo de atividade. No decorrer, podem surgir outras, de acordo com a curiosidade e necessidade do grupo. Muito importante, incentivar a participação dos alunos pensando na perspectiva do letramento. Para saber mais sobre o trabalho com sequências didáticas, consulte o livro de Schneuli e Doss, Gêneros Orais e Escritos na Escola. No próximo ponto, o nosso foco estará voltado à seguinte reflexão. Será que é possível avaliar o letramento? Como vimos anteriormente, quando apresentamos modelos de trabalhos com gêneros textuais, cujo enfoque é a escrita escolar com perspectiva de letramento, poderíamos dizer que sim, é possível avaliar o letramento. Você concorda? Pensemos como isso seria possível. No caso da textualização da receita, poderíamos avaliar vários aspectos pertinentes à ortografia, ou seja, a grafia correta do nosso sistema de escrita. Se a turma organizasse a receita por escrito e a enviasse para um concurso de receitas, por exemplo, haveria necessidade de legibilidade? Pensando nesses termos, avaliaríamos o letramento pelo viés da alfabetização. Questionaríamos fatores referentes às capacidades dos alunos, no sentido de se posicionarem diante da escrita, enxergando-a como uma necessidade para atingir determinada finalidade. Conforme já estudamos no capítulo 4 do nosso caderno de estudos, esse tema é bastante amplo e vem sendo discutido e pesquisado, sendo que os resultados destes estudos e pesquisas são divergentes em alguns sentidos. Um dos pontos de divergência é quando pensamos no modelo ideológico de letramento. De maneira muito simplificada, pensemos juntos no seguinte exemplo. Um cidadão que não conhece o nosso sistema de escrita, não lê e nem escreve, precisa comprar algum produto em um supermercado. Ele se dirige à prateleira e encontra o produto que procura. Ele alcançou seu objetivo, mesmo não conhecendo o código.
podemos dizer que ele não conhece o código ou apenas não conhece a sistematização do código? Se a alfabetização, o conhecimento do código e de suas regras, faz parte do letramento, esse sujeito pode ser considerado letrado? Você percebeu como existem possibilidades de reflexão a partir deste simples exemplo? Pessoas que não conhecem o código escrito, mas se posicionam em momentos sociais nos quais querem garantir seus direitos, estas podem ser consideradas letradas? Como e por onde avaliar? Não temos respostas prontas e definitivas para tais questões. Contudo, esperamos ter instigado, prezado acadêmico, as suas reflexões e buscas por alternativas. Continue estudando a respeito. Como último ponto do nosso vídeo, queremos discutir sobre a avaliação como diagnóstico e monitoramento do ensino e da aprendizagem. A palavra avaliação causa arrepios em muitas pessoas, talvez porque, ao longo de suas vidas, foram expostas de maneira indesejada por meio de diversos instrumentos, os quais socialmente são tidos como instrumentos de avaliação. Podem ser provas escolares, vestibulares, entrevistas profissionais, entre outros. Outras pessoas, talvez, tenham passado pelos mesmos momentos e instrumentos, sem que, contudo, tivessem algum tipo de sofrimento ou trauma. No que se baseiam as diferentes reações? Talvez na própria constituição pessoal, fator que achamos pouco provável ou muito superficial. Muito provavelmente, também, a diferente reação pode ter sido provocado pela maneira como o instrumento de avaliação foi aplicado. Em que circunstâncias? Com quais objetivos? Pensando nisso, é que sugerimos a discussão desse ponto. A avaliação como um meio de diagnosticar e monitorar o ensino e aprendizagem. Precisamos nos lembrar, neste momento, do enfoque dado ao longo do nosso caderno, a didática e a avaliação referente à alfabetização e ao letramento. O público-alvo de nossas reflexões são professores e demais profissionais que trabalham com e nas séries iniciais do ensino fundamental. Portanto, a avaliação, sob este enfoque, quando analisada como diagnóstico e monitoramento, visa auxiliar na percepção de avanços e dificuldades diante da leitura e da escrita. Diagnosticar está relacionado a, conforme os objetivos propostos no planejamento do professor, poder levantar aspectos referentes ao que se espera em cada etapa. Não de maneira isolada, mas interrelacionada. Um exemplo prático. Quando mudam de turma, os alunos geral e normalmente construíram um perfil. Esse pode ser avaliado no ano seguinte e, a partir dele, serem traçadas estratégias de avanço ou retomada de assuntos referentes à leitura e à escrita. Às vezes acontece de serem necessários reforços de conteúdo, simplesmente por haverem sido abordados de maneira superficial ou até mesmo pela necessidade de revisão. Nesses termos, podemos perceber a necessidade do monitoramento constante. A atenção dos professores deve estar voltada constantemente aos detalhes envolvidos em cada fase. A consciência da seriedade e responsabilidade embutidas na tarefa de alfabetizar deveria mobilizar quem dela se ocupa a buscar com maior profundidade os conhecimentos pertinentes. Assim, a escolha dos instrumentos de avaliação adequados a cada situação e contexto, bem como os aspectos referentes à possibilidade de monitorar com coerência, farão sentido. A didática está relacionada ao conhecimento. Além disso, ocupa-se das questões relacionadas à sistematização e problemas de ensino. Historicamente, sobre o enfoque de que a escrita fosse acessível a todos, foram elaborados materiais específicos para o ensino, quais sejam as cartilhas.
O processo de alfabetização exige dos professores que o encarem com seriedade e responsabilidade. Isso reflete nos objetivos implícitos no letramento, ou seja, que escrita e leitura façam sentido. O trabalho com gêneros textuais, presente nos mais diversos contextos sociais, é um excelente ponto de partida para explorar a escrita, a leitura e aspectos referentes ao nosso código, o alfabeto. Como sugestão, apresentamos os passos de uma sequência didática. Quando pensamos em avaliar letramentos, percebemos-nos diante de uma tarefa ampla e complexa, a qual possui vertentes diversas de compreensão. Uma delas é aquela que permite afirmarmos a possibilidade de que o letramento seja avaliado. Isso quando pensamos na alfabetização fazendo parte do letramento. A outra não permite que aventemos respostas diretas ou simples, isso devido a fatores subjetivos envolvidos no processo, fatores referentes ao sentido que escrita e leitura fazem para os sujeitos. A avaliação, quando pensada como maneira de diagnosticar e monitorar ensino e aprendizagem, é uma ferramenta útil a serviço do professor e dos alunos. Encerramos aqui o nosso vídeo. Esperamos ter contribuído para a sua formação com excelência. Um grande abraço e o desejo de êxito na sua profissão.